Olá, queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, e que tenham vivenciado uma ótima, abençoada Páscoa em casa, em família e se cuidando principalmente. Hoje nós vamos dar continuidade em um novo capítulo, capítulo 2, na página 32 aí, dá início, dar continuidade àquilo que nós estávamos estudando já, né, que era sobre os ritos fúnebres, os ritos funerais, em que as religiões oferecem no momento da morte de uma pessoa, mas agora temos que dar continuidade para entender que, além dos ritos fúnebres do momento da morte, cada religião oferece uma explicação, tem uma concepção do que acontece após a morte, ou seja, vida pós-morte, vida além morte. E declaram que, a partir das suas explicações, que a vida não termina com a morte natural do corpo. Ela tem continuidade em uma outra dimensão, de uma outra maneira, mas sim, ela continua. Então, o que nós veremos agora, a questão da concepção vida além morte, da página 32, vocês aqui observam uma pintura, né, do ano de 1916. Essa pintura está no Museu Leopoldo, em Viena. Vocês podem observar que aqui ao lado direito temos uma imagem representando a vida. Pessoas de todos os sexos possíveis, né? Aqui temos também pessoas de várias idades, várias personalidades existentes. Aqui estão, vocês podem ver, e representando a vida, levando cada uma a sua vida conforme as suas tradições, seus costumes, suas famílias. Do outro lado, à esquerda, temos aqui uma imagem da morte, né, representada aqui com um crânio, né, uma caveira, que é como se estivesse olhando para a vida, né, e esperando o momento certo para ceifar, para recolher a vida dessas pessoas. Então aqui esse contraste entre vida e morte, né, que na verdade sempre caminham juntos. Então aqui uma pintura que representa um pouco do que nós vamos entender, além do que já, claro, aprendemos também. Então, o que há depois da morte? Com certeza todos se questionam o que acontece depois que morremos. Então existem as mais diversas explicações e alguns podem se questionar: a morte é o fim? É o fim de tudo? Após a morte não existe mais nada? Será que deixamos de existir por completos? Existe uma nova vida depois dela? Para onde iremos? No decorrer da história, nós vemos que culturas, religiões, ciências, conhecimentos tentam responder essas questões que são realmente existenciais, que são profundas, que mexem conosco ao pensar sobre isso. Então nós vamos ver algumas respostas das culturas, das religiões, o que elas nos ensinam no que acontece pós-morte. Então, nesse sentido, também nós vamos aprender a partir de agora, compreender que existem diferentes concepções de imortalidade. Quando fala imortalidade, ou seja, que, digamos assim, a alma ela é eterna, ela nunca morre, ela tem continuidade, e que não existe só uma explicação, existem várias, como por exemplo, da ancestralidade, né, que pessoas que já viveram no passado e de alguma maneira voltam a viver, né, a questão da reencarnação, que vai ao encontro dessa questão da ancestralidade, né, como que pessoas que já viveram no passado e se reencarnam em pessoas, reencarnam-se em animais, por exemplo, se reencarnam em plantas, né, a questão da transmigração, né, transmigrar, ou seja, transmigrar para um outro lugar, a alma que vai para um outro lugar, uma outra realidade, e a questão da ressurreição, né, que é voltar a viver, que isso é mais próprio do cristianismo, que nós vamos ver para frente, que se crê que todos um dia, para o cristianismo, ressuscitarão no dia do juízo final. Nós vamos identificar que há semelhanças e diferenças
na ideia de ressurreição do corpo, da alma, entre principalmente o cristianismo, judaísmo e o islamismo, né? Tem doutrinas semelhantes sobre a questão da ressurreição, mas algumas diferenças. E vamos compreender um pouco sobre o que significa o céu, o inferno, purgatório e juízo final para algumas expressões de religiosidade. Então hoje nós vamos ver um pouco da questão da ancestralidade e culto aos antepassados. Então o que nós vamos entender a respeito disso, na parte do que eu falei, que é esse respeito que se tem, essa crença pelas pessoas que já partiram, de alguma maneira fazem parte da vida religiosa. Então, ancestralidade, ou seja, aquilo que é ancestral a mim, é antes, é anterior, é uma crença na influência de entes falecidos sobre a família. Então, as religiosidades que acreditam na questão dos ancestrais, eles acreditam que essas pessoas que já morreram influenciam de alguma maneira a família, os que estão vivos, né? Então, acredita-se que quando uma pessoa morre, né, esse espírito, o seu espírito, ele continua ligado à família. A pessoa morreu, o corpo teve a sua decomposição natural, porém o seu espírito continua ajudando, oferecendo auxílios em momentos difíceis da vida familiar. Então é como se fossem espíritos protetores para aqueles que assim continuam vivos. Estes espíritos ancestrais dependem do quê? De oferendas e das lembranças dos descendentes. Descendentes, aqueles que estão vivos. Então, nas famílias que têm os seus ancestrais, né, mortos, estas famílias devem oferecer coisas para que muitas religiões são chamadas a oferecer até alimentos, né, para os mortos, e sempre manter viva a lembrança dessas pessoas que já morreram, para que elas continuem a existir no mundo dos mortos. Eis uma condição para que os espíritos ancestrais continuem agindo e se manifestando e ajudando as suas famílias. Manter vivas lembranças destes que já partiram. Crenças como estas estão presentes em várias culturas, não só uma, em várias culturas e religiões no mundo todo. Vocês podem ver que no Brasil a crença na ancestralidade ela está muito presente nos povos indígenas. Os povos indígenas possuem muito e valorizam muito essa questão dos ancestrais, e também os africanos que vieram como escravos para o Brasil também trouxeram, a religião do Candomblé, do Umbanda também trouxeram essa crença e essa prática da crença nos ancestrais, que eles protegem quem está vivo. Essa ancestralidade nas religiões africanas, né, estes que trouxeram essas práticas religiosas também para o Brasil, mais especificamente o Candomblé e a Umbanda, não só estas, né, que são religiões que têm muita característica brasileira, mas as religiões da África, de modo geral, elas não entendem, prestem atenção, não entendem o corpo e a alma como elementos separados diferentes. E já é diferente para nós, para os cristãos. O que acontece? Alma e corpo são duas coisas distintas, são coisas diferentes e que vão se separar. Para eles não, eles não acreditam que são coisas diferentes uma da outra. Eles acreditam que após a morte, os antepassados mantêm a mesma aparência e costumes de quando estavam vivos. É como se você morresse, né? O corpo se decompôs, mas o espírito mantém a mesma aparência, o mesmo jeito de ser, o mesmo costume, mesma personalidade de quando estava vivo. Então não há uma separação, o que para os cristãos a alma já é um ser puramente espiritual, por espírito, né? Não tem forma de corpo, né? É diferente aqui nesse sentido. Então, para estas crenças ancestrais dos africanos, eles acreditam que tem essa capacidade de estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, no mundo dos mortos ou próximo aos seres humanos. Aí se manifestam por meio de sonhos, por meio de animais e elementos
da natureza. Por isso tem aqui esta foto, né, do continente africano, representando essa diversidade dessas práticas religiosas e como esses ancestrais podem se manifestar, né, que temos fotos de animais, da natureza, de pessoas, enfim, outros objetos e símbolos destes povos. Eles acreditam que os ancestrais são capazes de oferecer grandes benefícios a quem? Aos seus parentes, aquilo que o professor já disse. Então, por isso, se manter viva a lembrança destes, para que possam, assim, manter benefícios, proteção, prosperidade, bons filhos, saúde, vida longa. Por isso, sempre cultuar os mortos, os ancestrais das famílias. Uma forma de agradecer e deixar os antepassados felizes é entregando, então, oferendas. Estas oferendas, então, que podem ser alimentos, por exemplo, mas aí depende da cultura. Porque cada cultura tem um modo de entregar as oferendas. Varia da disposição de comidas e bebidas no túmulo. Então pode ser entre comida, bebida, porque se acredita que estes necessitam também destes alimentos, mesmo após a morte. E quem, nesse rito de entrega dos alimentos para os falecidos, quem que deve conduzir esse rito? É o chefe da família. O chefe da família, em nome de toda a sua família, vai providenciar os melhores frutos da colheita para serem ofertados aos antepassados em forma de gratidão. Então, os melhores alimentos, as melhores bebidas, o chefe de família deve oferecer para os seus ancestrais mortos. Esse ritual acompanha orações, cantos, danças, com pessoas geralmente usando máscaras e outros adornos. É o que agora nós vamos adentrar um pouco mais nesses ritos, né, das práticas dos africanos, essas práticas religiosas, a questão do uso das máscaras. Né? Nós vamos ler aqui, aqui nós temos uma máscara boa de Burkina Faso. Uma máscara boa, vocês estão vendo aqui na foto, na página 35. Esta máscara e estes adornos são utilizados em ritos de cultos dos ancestrais. Então nós vamos ler agora esse pequeno texto que fala por que se usa estas máscaras e estes adornos. Acompanhem com atenção a leitura. Para os Boa, que vivem no sudoeste de Burkina Faso, as máscaras atuam como intermediárias entre o reino dos homens e o reino da natureza, no mundo selvagem e mundo cultural. Para esses povos, o bom funcionamento do ciclo da vida depende intrinsecamente do uso da máscara, placa em função de sua capacidade de restauração do equilíbrio, harmonia entre os homens e as forças naturais. Essa máscara tem um contexto de uso variado. Ela pode ser dançada em ritos iniciáticos, agrários, fúnebres, mas também em dias de trocas comerciais nos mercados. Essa associação entre ritos fúnebres e ritos agrários, sugerida na máscara, aparece em fusão dos ancestrais a serem vistos como que guardiões do sucesso na agricultura e protetores do bem-estar da sociedade. Então aqui está um pequeno texto que fala dessa questão, para que servem as máscaras, né, que também serve para interligar, né, o mundo dos homens com o mundo da natureza, do mundo selvagem. Também tem essa função de interligar com o mundo sobrenatural. Então por isso que ela é usada em vários ritos, né, ritos do dia a dia, como também ritos fúnebres, e também para se pedir a proteção. Quando é feito um rito agrário, né, em uma plantação, quando se faz esse rito para pedir uma boa colheita, eles fazem em memória dos ancestrais, para que estes tenham e garantam sucesso na agricultura, proteção de todo mal e de todo perigo. Então vocês deverão responder estas duas perguntas da página 35
no livro, se estiverem com ele, ou em uma folha à parte. Responderão primeiro: qual é a importância das máscaras para o Supoá? Qual a importância? Está no texto a resposta, basta reler novamente. Para que serve? Qual a importância para estes? E quais as suas funções da máscara? Quais são as funções da máscara, placa, e qual é a sua relação com a ancestralidade? O que isso leva a crer e que estes ancestrais vão influenciar de alguma maneira ou outra na vida destes, então, dos que estão vivos. Então você deve responder estas duas perguntas da página 35 e enviar para o professor também, ok? Então na pergunta 2 você deve falar aonde que é utilizado, em quais ritos que são utilizados, qual a relação com as máscaras, e não você fala para que serve, qual a importância e o que liga, qual é o intermediário do que estas máscaras. Então aguardo as respostas, bom estudo e até mais.